Ele quase foi o Batman, fez história sendo frio e calculista, não aguenta mais fumar nos projetos e fez uma dieta insana para ser o Oppenheimer, até inclusive se isolando do elenco principal. Nesse vídeo você vai saber sobre tudo isso e muito mais, conferindo 10 curiosidades sobre o ator Cillian Murphy, o Thomas Shelby e também o Hobbit Oppenheimer. Então ó, vamos nessa! No fucking fighting! Good. Get the fuck in. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, Cillian Murphy se escreve Cillian, mas se fala Cillian, nasceu no dia 25 de maio de 1976, tendo atualmente 47 anos de idade. Ele é de Douglas, na cidade de Cork, na Irlanda, e segundo o IMDb, ele tem 1,72 m de altura. Ele tem 3 irmãos e desde 2004 está casado com a Yvonne McGuinness, uma artista de belas artes, e com ela ele teve 2 filhos, o Malachi Murphy, de 17 anos, e o Carrick Murphy, de 16 anos. Ele conheceu sua esposa em um show da sua banda em 1996, e 8 anos depois eles se casaram e formaram uma família, morando em Londres por um tempo, e eventualmente em 2015 se mudaram para Dublin, na Irlanda, onde vivem até hoje. Cillian Murphy é um cara muito reservado, ele raramente vai em algum evento sem ser sobre o projeto que ele participou, prefere manter uma vida bem longe dos holofotes o máximo possível, não gosta de ir nessas festas de Hollywood e prefere manter uma vida bem mais privada e mais tranquila, longe das redes sociais, focando em ficar com a sua família. E ele, inclusive, até comentou que direto ele e seus filhos assistem vários filmes juntos. Falando da nossa banda de rock, antes dele ir pra faculdade e depois virar um mega ator de Hollywood, ele teve uma banda de rock com seu irmão, chamada Sons of Mr. Green Jeans, influenciada pelo Frank Zappa. Ele contou em entrevista ao The Guardian que uma gravadora entrou em contato com eles para gravarem 5 álbuns, mas como seu irmão ainda estava na escola naquela época e ele estava começando a faculdade, eles acabaram recusando. Atualmente, embora ele não tenha nenhum plano para ir ao mundo da música, ele continua compondo, tocando guitarra, cantando, mas ele faz isso mais como hobby mesmo, com a sua família, com seus amigos, como diversão, e até contou que faz uma playlist de música para cada um dos seus personagens. Falando na faculdade, embora ele seja o ator mais popular da atualidade no IMDb, ele foi para a faculdade estudar Direito na University College Cork, na Irlanda. Enquanto ele estudava, ele viu a peça Laranja Mecânica e ficou tão fascinado que após 1 ano de Direito, ele trancou a faculdade e foi estudar atuação. Então, ele passou a estudar teatro na Corcadora Theatre Company, fazendo a sua estreia nos palcos em 96 na peça Disco Pigs, estrelando pouco tempo depois, em 2001, um filme inspirado nessa peça. E ele disse que, embora seu trabalho principal seja no cinema e na televisão, ele adora fazer peças e adora os palcos. Ele foi bem elogiado pela peça Disco Pigs, e por isso ele conseguiu oportunidades em alguns filmes, como por exemplo Sunburn, On the Edge, How Harry Became a Tree e também o filme Extermínio, onde ele fez muito sucesso trabalhando com Danny Boyle e sendo bem aclamado pelo seu trabalho. E ele seguiu fazendo alguns trabalhos como Intermission, Moça de Brinco de Pérola, Breakfast on Pluto, Cold Mountain e também o filme Batman Begins. No filme, ele interpretou o Espantalho, o vilão Espantalho, reprisando o papel nos 2 filmes seguintes do Batman. Só que, inicialmente, ele fez teste para ser o próprio Batman. Saiu nos últimos dias o teste dele para ser o Batman, e embora ele realmente não tenha combinado com o Batman nem como Bruce Wayne, o Nolan gostou dele e deu para ele a chance de ser o Jonathan Crane. Fazer Batman Begins foi o começo de uma longa parceria com Nolan, porque além também de Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele trabalhou com Nolan em A Origem Excelente, Dunkirk e também agora Oppenheimer, com Nolan até comentando que caso um dia faça uma cinebiografia dele, ele quer que o Cillian Murphy o interprete. Mas embora ele tenha participado de 6 filmes do Nolan, e coincidentemente todos os 6 terem sido um sucesso absurdo, o seu maior e principal papel de destaque até agora é de Thomas Shelby na série Peaky Blinders, estrelando a série durante todas as 6 temporadas. E outro sucesso é o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo saber ainda mais sobre o Cillian Murphy, dá essa força, porque assim mais pessoas também saberão, e esse vídeo vai ser um sucesso. E se você é novo,
novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque na semana que vem vai ter um vídeo como esse sobre o Christopher Nolan e você não vai querer perder. De coração, muito obrigado. Killian comentou várias vezes que adora o Thomas Shelby, sente muito orgulho de ter feito Peaky Blinders, mas uma coisa que ele não gosta no Thomas Shelby é o marcante corte de cabelo dele. A questão não é nem o corte em si, e sim porque toda vez que ele aparece com esse tipo de cabelo, as pessoas o reconhecem com muito mais facilidade. E como ele prefere manter a vida pessoal bem mais privada e bem mais reservada, ele não gosta de aparecer com esse tipo de cabelo no dia a dia. E outra coisa marcante do Thomas Shelby que ele não curte muito é fumar cigarro toda hora. Pra vocês terem uma ideia, só durante as 2 primeiras temporadas, ele fumou mais de 3.000 cigarros. E pelo visto, se for seguir o padrão, esse número triplicou ao longo de toda a série. E explicando, esses cigarros não causavam dependência nem faziam mal à saúde. Eram cigarros falsos, digamos assim, que não possuíam nicotina nem outros componentes de um cigarro normal. Só que mesmo assim, ele fumou muito cigarro na série. E para fazer Oppenheimer, ele fumou ainda mais, porque praticamente toda cena que ele aparecia no filme, ele aparecia com cigarro ou na mão ou na boca. Por conta disso, ele comentou recentemente que vai certificar que o seu próximo personagem não vai ser um fumante, já que na vida real ele não fuma, não é fumante, e não aguenta mais interpretar fumantes nos filmes e nas séries. Falando em Oppenheimer, esse talvez é o seu melhor trabalho como ator até agora, e para ele entregar aquele espetáculo de atuação que vimos nos cinemas, não foi nada fácil. O Robert Downey Jr. até comentou em uma entrevista que nunca viu um sacrifício tão grande por parte de um ator em toda a sua carreira. A Emily Blunt, que também mandou muito bem no filme, contou que o Cillian Murphy só comia uma amêndoa por dia durante alguns dias nas gravações, ficando extremamente magro, com ele mesmo dizendo que gosta de atuar com seu corpo e querendo mostrar o corpo real do Oppenheimer, que na vida real era muito magro, quase emaciado e vivia apenas à base de cigarros e martinis. Ele mesmo disse que prefere não revelar detalhes da sua dieta para evitar algumas matérias tipo o Cillian Murphy fez isso para emagrecer X quilos em Oppenheimer, mas ele contou que chegou em um momento nas gravações em que ele simplesmente não se importava mais com comida, mas ressaltando que isso não é saudável e que não recomenda isso para ninguém. E obviamente ele fez tudo isso, toda essa maluquice, tendo o acompanhamento de profissionais. Mas ele foi além de emagrecer para o papel, porque foi revelado que durante as gravações ele nem saía com o elenco, nem saía para jantar ou dar um rolê no final do dia. Isso porque, segundo Emily Blunt, o Cillian Murphy estava tão focado e estressado, tentando lidar com o peso e a pressão de interpretar uma pessoa tão importante para o mundo, que a cabeça dele estava muito pilhada. Então ele, ao invés de sair e fazer alguma outra coisa, preferia ficar em casa sozinho e focado. O Robert Downey Jr. até contou uma história em que o elenco recebeu 3 dias de folga nas gravações. Aí o pessoal foi sair, foi fazer isso, foi aquilo, mas o Cillian Murphy continuou em casa, dessa vez para estudar holandês, com ele aprendendo cerca de 30.000 palavras em holandês em um final de semana, só para gravar uma sequência em Oppenheimer. Não sei como é que tá na versão dublada, mas na versão original, legendado, ele realmente fala holandês lá no filme. Cillian comentou que ele trabalhou em parceria com Christopher Nolan durante toda a produção do filme, que ele e o Nolan ficaram 6 meses antes das gravações, só visitando os lugares, as locações, fazendo teste de figurino, de câmera, de cabelo, leu o livro Prometeu Americano e até contou que gostou muito mais de fazer Oppenheimer com ele, porque em Oppenheimer ele passou muito mais tempo no set. Sobre suas cenas mais íntimas com a Florence Pugh, ele defendeu a cena recentemente, dizendo que a cena não é gratuita, tem sentido na história, elogiou a própria Florence, só que em outra entrevista ele revelou que não gostou de gravar essas cenas, até dizendo que ninguém gosta de fazê-las e que essa foi a parte mais estranha em gravar o filme, mas que você tem que continuar e a cena tem que ser feita. E todo esse esforço com certeza será recompensado, não apenas com elogios de todo mundo que viu o filme, mas também com prêmios. Ele com certeza já garantiu uma indicação ao Oscar, a não ser que aconteça o maior roubo da história do Oscar, ele não será indicado. Acredito que ele vai sim, e diria que ele inclusive é favorito, porque para um ator esse ano, chegar no primor técnico que o Cillian Murphy chegou em Oppenheimer, meus amigos, vai ser muito difícil.
Eu comentei anteriormente sobre o fato dele ter aprendido holandês, e essa é uma curiosidade bem legal, porque ele é poliglota, ele é fluente em irlandês, em inglês, em francês. A sua mãe era professora de francês, então, né, meio que o ajudou, e agora ele também sabe falar holandês. O grande assunto desse mês de julho foi aqui, ó, o Barbieheimer, a Barbie liderada pela Margot Robbie e Oppenheimer liderado pelo Cillian Murphy, e perguntaram pra ele recentemente se ele teria interesse em interpretar um Ken em um futuro Barbie 2, e ele disse que sim. Would I play a Ken in Barbie too? Yeah. Sure, yeah. Let's read the script, let's have a conversation. Porque falando em Barbieheimer, aqui nesse vídeo eu te conto mais curiosidades sobre o filme Oppenheimer e como inclusive o Christopher Nolan criou a explosão de uma bomba atômica sem CGI. Enquanto aqui nesse vídeo eu te conto todos os detalhes, easter eggs e referências do filme da Barbie. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!